Quem mandou matar Marielle Franco? Essa foi a pergunta que circundou todo o Brasil durante muito tempo. Inclusive a esquerda todinha tentando jogar a culpa de um assassinato na costa de um homem que nunca fez isso, o Bolsonaro. Ou seja, a esquerda todinha gritava em coro que tinha certeza que um dos mandantes era o Bolsonaro, assim como tudo que eles tentam fazer ligação. Para poder falar melhor esse vídeo, provavelmente vai ter que dividir em algumas partes, então aqui é a parte 1 de um vídeo que eu chamaria Rede de Mentiras. Então, hoje, Rony Lessa delata Domingos Brazão, né, como mandante da morte de Marielle Franco. Domingos Brazão, se você não conhece, eu vou te mostrar. Ele é um petista, praticamente, apoiou a candidatura de Dilma, apoiou a candidatura de Lula. Eu não estou dizendo que eles têm alguma coisa a ver com isso, não seria leviano para dizer isso, mas que aí se trata de uma briga de gangue entre esquerda e esquerda. Tá aqui ele com adesivo da Dilma, então ele apoiou a campanha de Lula, apoiou a campanha da Dilma, assim como também seus atos, tudo que aconteceu, ele sempre demonstrou ser de esquerda, né? Sempre defendeu mais esse lado da esquerda. O interessante é porque nesse período aqui, de uns meses para cá, quando disseram que ia fechar a delação premiada com Rony Lessa, muitos petistas, muitos esquerdistas disseram que iria ser Bolsonaro delatado, era ele, era o Flávio Bolsonaro ou os outros filhos de Bolsonaro. No fim, foi um petista praticamente. Ou seja, daí você vê a rede de mentiras que a esquerda constrói. Mas, tentando tirar a culpa, se eximir da culpa como sempre, Boulos, entre outras lideranças, já estão querendo ligar ele a Bolsonaro devido a um passaporte diplomático que supostamente foi dado para os irmãos dele, sendo que não é o autor, para o irmão dele. Mas veja aí, então Guilherme Boulos foi logo lá, né, o oportunista, né, de plantão, que acha que fala certo, mas só fala Boulos de M, tá aqui. O nome do Brazão já havia aparecido outras vezes nas investigações, mas suspeita aumentou e levantou mais suspeita quando em 2019 Bolsonaro concedeu passaporte diplomático à família do acusado. Primeiro fato, o fato do Brazão, o mandante da morte de Marielle Franco, usar a blusa do PT, da Dilma e tá ali lutando com Lula e Dilma, não quer dizer nada para ele. Mas os irmãos dele ganhar passaporte diplomático, quando é uma obrigação, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, para ele já sente todas as lanternas de ideias possíveis para poder tentar incriminar o Bolsonaro falsamente por uma coisa que ele não cometeu. O interessante é que Boulos falou isso sem analisar a lei nem sem nada, apenas construindo uma narrativa como falaria Lula, e não sabe ele, ou sabe e é sem vergonha a ponto de afirmar que foi outra pessoa, mas está aqui. De acordo com o artigo 6 do decreto tal, tem aí o número do decreto, 4 de dezembro de 2008, né? Os seguintes cargos têm o direito, tá aqui ó, membros do Congresso têm o direito, então Bolsonaro não podia negar, se ele tem um direito, ele era um membro do Congresso, aí tá aqui embaixo, e isso aborda também seu cônjuge e familiares, ou seja, Bolsonaro tinha que entregar aquele passaporte diplomático, que isso aí é a lei assinada em 2009, adivinha quem estava na presidência em 2009? Isso mesmo, Luiz Inácio Lula da Silva. Daí, qual é o que acontece? Vem o Brazão e nega. Não mandei matar Marielle, diz o ex-deputado federal. Aí ele tem aqui, né? Ninguém lucrou mais com o assassinato do que o próprio PSOL, partido de esquerda, inclusive o partido do Boulos, né? PSOL, ele disse, ninguém lucrou mais com a morte do que o próprio PSOL. O interessante é porque o PSOL lá em São Paulo, ele vai ter a ligação com o PT lá, né? Para poder lançar o Boulos como candidatura com apoio do próprio Lula. E o mais interessante ainda, onde a coisa fica mais interessante, o vice-presidente do PT, o Washington Coapá, aquele mesmo que deu um tapa na cara do deputado, ele está em defesa. O vice-presidente do PT defende Brazão. Não creio que matou Marielle. O vice-presidente do PT saiu em defesa de Domingos Brazão. Ou seja, o Domingos Brazão foi defendido pelo vice-presidente do PT, mas nesse instante o Guilherme Boulos falou que ele tinha ligação com o Bolsonaro. Ou seja, daí você prova que é uma briga entre PT e PSOL, é uma briga de uma gangue só. Eles estão brigando lá pelos poderes entre eles. Aí querem envolver Bolsonaro no meio, aí chama assim. Mas tá aqui,
o próprio vice-presidente do PT. Como o Boulos está recebendo o apoio do PT, ele deveria negar agora o apoio do PT e dizer: não, o vice-presidente do PT está defendendo o assassino de Marielle, não sei o quê. Mas não vai fazer isso, porque o pessoal, segundo o outro, foi muito beneficiado. Ou seja, eu nem sei como é essa briga aí, mas é briga entre PT e pessoal entre eles. Mas, como se não bastasse, veja só uma coisa ainda mais, digamos assim, que nos deixa ainda mais com pulga atrás da orelha. E aí como o negócio fica interessante. Em 2006, foi reeleito pelo terceiro mandato, deputado estadual pelo Rio de Janeiro, com 73 mil votos, elegeu-se ao cargo da Alerj pelo MDB. O MDB que foi vice da Dilma naquela chapa, que sempre é o centrão praticamente que sempre está se vendendo, né, para quem paga mais, mas nesse caso aí o MDB fez parceria naquela época com o PT. Em maio, com denúncia de compras de votos, chegando mesmo a ter seu mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio em 2010. Dias depois, porém, manteve-se no cargo graças a uma liminar concedida, pasmem, por quem? Ricardo Lewandowski, no STF. Se vocês moram no Brasil, vocês sabem que Ricardo Lewandowski é um dos grandes amigos do Lula, que inclusive foi indicado para o ministro da Justiça, que é um dos que podem ficar a cargo dessas investigações tudinho. Ou seja, uma grande rede de mentiras, né? Tá aqui, Lula assina a nomeação de Lewandowski no ministro da Justiça. Esse Lewandowski foi o mesmo que liberou o brasão para poder voltar ao mandato, mesmo com corrupção e compra de voto, né? Como houve na campanha, o TRE tinha pedido para poder ele ser cassado. Ricardo Lewandowski, numa liminar, liberou ele. E Ricardo Lewandowski, que é ministro de Lula, sempre foi ministro do Lula, no STF ou fora, sempre foi. Aí agora, eles querem jogar para direita isso. Aí você faça a ligação. O vice-presidente do PT fala: não, eu acho que ele não fez isso não. Daí o próprio Brazão fala: não tem ninguém que sairia mais... sairia lucrando mais do que o próprio pessoal. Daí pega o Brasil de Fado, 247, outros sites aí, esquerdista extremo, eles pegam e falam: tem alguma ligação do passaporte diplomático que foi concedido porque eles tinham direito, mas isso eles não falam, que eles tinham direito. Infelizmente é a lei, eles tinham direito. Aí eles tentam ligar, ou seja, o fato da blusa, tá usando a blusa da Dilma, defendendo a Dilma, não diz nada. O fato dele defender a Lula e trabalhar por Lula, não diz nada. O fato dele ter sido liberado por Ricardo Lewandowski, amigo de Lula, não diz nada. Para a esquerda, sabe, todos os indícios e provas não valem nada. Mas também os indícios e prova que Lula roubou também para a esquerda não valem nada. Os indícios do vídeo do padre Júlio Lancelotti fez do que fez, para a esquerda também não vale nada. Ou seja, o compromisso deles é com a mentira. É uma grande rede de mentiras. É uma grande rede de mentiras. Interessante, o vice-presidente sai em defesa do Brazão, o Boulos culpar o Brazão. Ou seja, eles querem jogar tudo para a direita, quando na verdade é briga de esquerda contra esquerda. É briga entre gangue, entre eles mesmos lá. O PT, o vice-presidente do PT disse que não foi ele, o Boulos disse que foi, mas que tem ligação com o Bolsonaro. Ou seja, eles estão fazendo uma rede de mentiras. Isso é a verdade. A grande pergunta de todos os tempos, quem mandou matar Marielle, tá aí a resposta. O próprio Brazão que mandou matar, nesse caso, que tinha ligação com o PT, com o PSOL, com a esquerda. E aí é briga entre eles. E nessa briga aí, né, briga de marido e mulher, o povo diz que ninguém mete a colher. Mas entre eles dois, entre o PT e o PSOL aí, eu trouxe pela briga. Os políticos de esquerda vivem disso, de defender a criminalidade, de defender criminoso. Tá aí o padre Júlio Lancelotti, que tem um vídeo provando e eles estão tentando disfarçar. Só que, olhe lá, se daqui a pouco eles não disserem que Júlio Lancelotti na verdade é um bolsonarista disfarçado, que teve todo esse tempo no PT, fazendo tudo com o PT, para poder ter a culpa do PT. Até porque, né, o PT é um partido que não erra, né? PT pode tudo. Perante a justiça, perante Moraes, perante o STF, PT são santos, eles são santos, inimaculáveis, né? Mesmo com todo roubo, mesmo com toda prova, mesmo com tudo, mas para ele é santo. Vai ver, daqui a pouco eles vão querer ligar o padre Júlio Lancelotti a Bolsonaro.